Saudações, eu, Vânia Moreno e o Adão Tiago, vamos revisitar factos que marcaram fevereiro, os números, as imagens e as histórias que ficam na memória coletiva. Fevereiro foi um mês intenso, marcado por acontecimentos que abalaram nações, mobilizaram milhões de pessoas e redefiniram debates globais. O presidente norte-americano superou um recorde que lhe pertencia ao fazer o discurso do Estado da União mais longo da história dos Estados Unidos. Foram 108 minutos, ou seja, 2 horas e 48 minutos. Donald Trump fez o discurso do Estado da União num contexto de elevada tensão política. Com as eleições intercalares no horizonte, o presidente falou sobre a economia e imigração, enquanto se multiplicava em homenagens que foram desde a equipa olímpica de hóquei em patins a um histórico militar com 100 anos. O Irão, assunto quente da última semana, ficou para o fim do discurso, enquanto tranquilizava o mundo com a garantia de que daria preferência a soluções diplomáticas, avisava que não permitiria que o país tivesse uma arma nuclear. Líderes e dignatários de mais de 20 países participaram na primeira reunião do Conselho de Paz, promovido pelo presidente dos Estados Unidos, para resolver conflitos mundiais. Presidido de forma vitalícia por Trump, o organismo foi inicialmente apresentado como uma das peças-chave para supervisionar o plano de paz para a faixa de Gaza. Mas o tratado fundador da estrutura acabou por revelar um mandato muito mais vasto, ao propor-se a resolver conflitos armados em todo o mundo e ambicionando tornar-se uma organização alternativa às Nações Unidas. Trump lançou o Conselho de Paz no Fórum Económico Mundial de Davos em janeiro e cerca de 20 países, todos aliados de Washington, assinaram a Carta Fundadora. Para ter um lugar permanente na organização, o preço a pagar é de $1.000 milhões, o que tem suscitado críticas de que a organização poderá tornar-se uma versão paga do Conselho de Segurança da ONU. Na reunião inaugural do Conselho de Paz em Washington, Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão contribuir com $10.000 milhões para o processo de transição e reconstrução da faixa de Gaza. Os restantes membros já avançaram com $7.000 milhões. A ONU estima que reerguer Gaza poderá custar $70.000 milhões, cerca de €60.000 milhões. Foi inicialmente formado para lidar com a transição e a reconstrução de Gaza, mas o mandato político acabou por ser alargado a outros conflitos. De fora acabaram por ficar os principais aliados europeus, que acusam o Conselho de Paz de tentar usurpar o papel das Nações Unidas. Alguns podem vir a garantir um assento parlamentar no Conselho em troca de uma doação de $1.000 milhões. Trump preside ao Conselho, cargo que é vitalício e conta com Marco Rubio, Steve Witkoff e o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair no Comitê Executivo. O presidente norte-americano anunciou que irá impor uma nova tarifa aduaneira global de 10% e acusou o Supremo Tribunal de ter cedido a influências estrangeiras após anular as tarifas previamente impostas por si. Numa conferência de imprensa, Donald Trump qualificou a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos como profundamente decepcionante, afirmando que os juízes que votaram a favor de anular as tarifas foram antipatriotas e desleais para com a Constituição norte-americana. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos incide sobre a maioria dos países, bem como sobre outras taxas decretadas com base numa lei de 1977 que permite ao presidente regular importações em situação de emergência nacional. Marca a atualidade informativa internacional a morte do líder supremo do Irão. Ayatollah Ali Khamenei foi morto em ataques conjuntos dos Estados Unidos da América e de Israel contra Teherão na manhã deste sábado, segundo os meios de comunicação social estatais do Irão, depois do presidente norte-americano Donald Trump
ter dito que uma das pessoas mais maléficas da história, segundo o Donald Trump, tinha morrido. Os meios de comunicação social estatais do Irão anunciaram também 40 dias de luto público e 7 dias de feriado por causa da morte de Ayatollah Khamenei. O Ayatollah Ali Khamenei do Irão foi morto nos ataques de sábado de manhã em Teherão, confirmaram os meios de comunicação social estatais, depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ter anunciado na noite de sábado. Os meios de comunicação social estatais do Irão anunciaram também 40 dias de luto público e 7 dias de feriado por causa da morte de Khamenei. O presidente dos Estados Unidos disse que Khamenei foi morto no início do dia, após vários relatos e declarações de autoridades israelitas de que ele morreu como consequência dos ataques dos Estados Unidos e do Irão no sábado. Khamenei, uma das pessoas mais maléficas da história, morreu, escreveu Donald Trump. Uma fotografia do corpo de Khamenei foi mostrada ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, depois de este ter sido recuperado dos escombros da sua residência, informou o Canal 12 antes da declaração de Trump. Um alto funcionário israelita partilhou a mesma informação com os meios de comunicação internacionais. A notícia surgiu. Iraque, Israel, Jordânia, Catar e Emirados Árabes Unidos estiveram entre os países que anunciaram pelo menos fechamentos parciais de seus céus, forçando suspensões de voos, cancelamentos e desvios, deixando dezenas de milhares de passageiros presos ao redor do mundo. O conflito levou ao fechamento de aeroportos-chaves do Dubai, Abu Dhabi e Doha e ao cancelamento de mais de 1.800 voos por grandes companhias aéreas do Médio Oriente, segundo a empresa de análise da aviação Cirum. Dos cerca de 4.218 voos programados para pousar em países do Médio Oriente no sábado, 966, o equivalente a 22,9%, foram cancelados. Para hoje, 716 voos dos 4.329 programados para o Oriente Médio também foram cancelados. Enquanto isto, um site de rastreamento de voos informou que mais de 19 mil voos foram atrasados globalmente e mais de 2.600 foram cancelados até às 2h30 deste domingo. Até ao momento, as autoridades destes países não avançam o tempo exato da interrupção nas operações de voos. Entre conflitos que continuam a moldar o equilíbrio internacional, como a guerra na Ucrânia, as incertezas no Irão, crises climáticas que deixaram marcas profundas de Portugal aos Estados Unidos da América e decisões políticas com impacto global, o mundo acompanhou dias de tensão, mudança e esperança. 4 anos depois, a guerra na Ucrânia é o maior conflito armado na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. É um dos maiores sinais de alteração histórica na ordem mundial, que foi estabelecida desde o pós-guerra e que também pode ser entendida através dos números. A data que agora assinala não é a da guerra na Ucrânia, propriamente dita, mas sim a do aniversário da invasão em larga escala. O conflito já tinha começado em 2014, com a anexação por parte da Rússia da Península da Crimeia e o início das hostilidades das duas províncias no leste, que compõem o chamado Donbass e a bacia do Rio Don. A estimativa aponta que a Rússia tenha o dobro de feridos, mortos e desaparecidos em relação à Ucrânia. No caso dos mortos, os números atribuem à Rússia 275 a 325 mil mortos, contra 100 a 140 mil ucranianos. Ao todo, a Rússia sofreu cerca de 1.200.000 para a Rússia, contra 600.000 da Ucrânia. A estimativa do número de mortos da Rússia adquire nova expressão quando comparada com outras guerras travadas por Moscovo no último meio século. 14 a 16 mil baixas no Afeganistão e 12 a 25 mil nas duas guerras da Chechênia. Esta é de longe a mais mortífera das guerras para a Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. A 8 de fevereiro, num clima de intensa disputa política, mesmo com mortes intempéries e tempestades a afetarem Portugal no dia da votação,
Os portugueses foram às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais. António José Seguro venceu de forma ampla, reunindo aproximadamente 66,8% dos votos contra cerca de 33,2% para André Ventura. Foi uma vitória histórica em termos de número de votos, com Seguro a tornar-se o presidente eleito com o maior número de votos da história democrática portuguesa, superando resultados de eleições anteriores. A taxa de abstenção rondou os 50% na segunda volta, refletindo uma participação eleitoral média em linha com tendências de recentes eleições nacionais. Após a vitória, António José Seguro prometeu focar-se em temas como habitação, saúde e estabilidade social, apresentando-se como um presidente moderado e conciliador para liderar o país durante o próximo quinquênio, que começa oficialmente em março de 2026. No Reino Unido continua a instabilidade política. Depois das demissões, o primeiro-ministro enfrentou a líder da oposição no Parlamento, que afirma que Keir Starmer é que representa o verdadeiro problema. Esta tem sido a fase mais tumultuosa dos 18 meses de mandato de Keir Starmer. As demissões do chefe de gabinete e do diretor de comunicação geraram uma instabilidade tal que poucos arriscam prever o seu fim. Em plena tempestade política, a imprensa britânica avança que o ministro da Presidência deverá ser o senhor que se segue a bater com a porta. A líder da oposição diz que o problema é o primeiro-ministro, a favor da continuidade de Keir Starmer. Em Downing Street está o facto de não haver ainda uma alternativa assumida. O secretário de gabinete do primeiro-ministro britânico, Chris Walmart, anunciou a saída do cargo por mútuo acordo, juntando-se às demissões de 2 outros colaboradores próximos de Keir Starmer. Starmer está no centro de uma crise política depois de ter confirmado que sabia que o ex-ministro trabalhista Peter Mandelson tinha mantido contacto com o pedófilo norte-americano Jeffrey Epstein antes de o nomear embaixador britânico nos Estados Unidos em 2024. Keir Starmer afirma que não vai a lado nenhum. Os próximos tempos serão de grandes desafios para o primeiro-ministro. Dia 16, há uma eleição intercalar e em maio, Escócia e País de Gales elegem os seus parlamentos e as sondagens não auguram grande resultado para o Partido Trabalhista de Keir Starmer. Portugal foi atingido por uma série de tempestades severas, incluindo Christine, Leonardo e Marta, que causaram inundações, ventos fortes e bloqueios de estradas. Em resposta, o governo ampliou o estado de emergência devido à crise devastadora, com risco contínuo de novos eventos climáticos. As tempestades resultaram em várias mortes e milhares de deslocados. Pelo menos 2 pessoas morreram em Portugal devido às cheias e mais de 11 mil residentes foram evacuados devido aos efeitos da tempestade Marta. Já em Espanha, há quase 200 estradas cortadas devido às fortes chuvas que se têm feito sentir. Mais de 11 mil pessoas tiveram de abandonar as casas, com o risco de cheias a manter-se muito elevado em várias localidades. Há 36 dias consecutivos que chove em França, um recorde. Nunca tinha sido registrado tanto tempo seguido a chover no país. O governo francês diz que as cheias ainda estão longe de terminar, mas promete acelerar as indemnizações a quem perdeu quase tudo. Mais de 40 milhões de pessoas continuam sob alerta devido à tempestade de neve que está a afetar a costa leste dos Estados Unidos e que é já considerada uma das piores dos últimos 150 anos. Ainda assim, não há registro de vítimas. Os estados de Nova York, Nova Jersey e Connecticut declararam estado de emergência e ficaram cobertos de neve, com estradas bloqueadas, transportes públicos suspensos, escolas encerradas e interdições à circulação de pessoas. O mau tempo tem atingido também o Brasil. Pelo menos 28 pessoas morreram devido a um forte temporal
em 2 municípios do estado brasileiro de Minas Gerais, que permanece em alerta devido a mais chuvas, indicou o Corpo de Bombeiros em novo balanço. De acordo com as autoridades, há ainda pelo menos 40 desaparecidos. O epicentro deste novo desastre meteorológico é o município de Juiz de Fora, onde 21 pessoas morreram e outras 37 estão desaparecidas, segundo o último balanço oficial. Fevereiro foi também um mês de grandes mobilizações culturais e religiosas, com celebrações como o Carnaval no Brasil, que é uma das maiores e mais famosas festas populares do mundo. Acontece todos os anos, geralmente em fevereiro ou março, antes da Quaresma, e mistura música, dança, fantasia e muita alegria. E este mês de fevereiro marcou também o início do Ramadão em várias regiões do planeta, momentos que mostraram a força das tradições, mesmo em tempos desafiadores. No Rio de Janeiro e em São Paulo, o destaque são os desfiles das escolas de samba no Sambódromo. No Rio aconteceram no Sambódromo de Marquês de Sapucaí, com apresentações grandiosas, carros alegóricos e fantasias luxuosas. O Carnaval 2026 esteve projetado para atrair mais de 65 milhões de foliões em todo o país, sinalizando a festa como evento cultural e turístico global de destaque. A grande campeã do grupo especial do Carnaval Carioca 2026 foi a Unidos do Viradouro, de Niterói. A escola conquistou o título com o enredo Para Cima Cissa, uma homenagem ao mestre de bateria Mestre Cissa, celebrando a sua trajetória no samba. A Viradouro terminou em primeiro lugar com 270 pontos, seguida da Beija-Flor e Vila Isabel. Este é o 4º título da Viradouro no Carnaval do Rio, fortalecendo a sua presença entre as grandes escolas. Milhares de milhões de muçulmanos em todo o mundo iniciaram o Ramadão, o mês sagrado de jejum. O jejum, no 9º mês do calendário muçulmano, baseado no ciclo lunar, é considerado um dos 5 pilares do Islão, de acordo com a tradição islâmica. Foi neste mês que Deus revelou o livro sagrado da religião, o Corão, ao profeta Maomé. Durante este tempo, os muçulmanos adultos praticam o jejum, deixam de comer ou beber desde que o sol se levanta até ao pôr do sol. Também não podem fumar. As pessoas acordam ainda de noite para tomar uma refeição reforçada que tem o nome de suor. A partir daí não podem mais comer ou beber até o sol se esconder. Nesta altura comem outra refeição chamada iftar. Famílias e amigos juntam-se para comer, começando normalmente por beber água e comer tâmaras, um fruto muito doce. Começou no dia 17 de fevereiro o novo ano do calendário lunar chinês. Milhões de pessoas celebraram a chegada do Ano do Cavalo de Fogo, que vai durar até fevereiro de 2027. No calendário lunar chinês há 12 animais e 5 elementos e cada combinação acontece de 60 em 60 anos. Este é o Ano do Cavalo de Fogo. O último tinha sido em 1966. A chegada do novo ano está a ser celebrada por milhões de pessoas, sobretudo na Ásia, onde cada região tem tradições diferentes, mas onde todos esperam que os próximos meses tragam prosperidade, saúde, sorte e amor. A festa é feita com fogo de artifício, muita comida, visitas aos templos para pedir ajuda aos deuses e honrar os antepassados, e encontros com familiares e amigos. Na tradição chinesa, o cavalo é visto como um símbolo de vitalidade e confiança, e o fogo, o elemento que o acompanha neste novo ano, como uma força que vai impulsionar ainda mais estas características. E todas estas manifestações de cultura e religião levam-nos ao curtíssimo intervalo. Voltamos dentro de instantes com mais factos que marcaram a atualidade neste mês de fevereiro. Até já! Estamos de volta. Nesta viagem pelos acontecimentos que definiram o segundo mês do ano e que nos ajudam a compreender o rumo do mundo, vamos até a América Latina. Da assinatura da lei de amnistia na Venezuela ao novo bloqueio petrolífero dos Estados Unidos da América a Cuba, que tem abalado a economia do país, e mais recentemente a morte do maior narcotraficante mexicano,
que desencadeou uma onda de violência. O conhecido traficante mexicano Nemésio Oseguera, apelidado El Mencho, foi abatido pela polícia mexicana. A operação na cidade de Tepalpa, estado de Jalisco, resultou em confrontos e incêndios de veículos e bloqueios de estrada. Pessoas não identificadas queimaram veículos para bloquear as estradas a fim de impedir as ações das autoridades. Os recentes confrontos entre membros do cartel e as autoridades provocaram mais de 70 mortos entre militares e civis. As ruas de várias cidades mexicanas mostram bem a dimensão da violência dos últimos dias. Há dezenas de veículos queimados, lojas destruídas. Em alguns locais, a polícia deixou cadáveres em plena rua para serem recolhidos pelos familiares. Numa tentativa de restabelecer a ordem, o governo mobilizou mais de 10 mil militares para o oeste, sobretudo para o estado de Jalisco, onde no domingo, depois da operação, morreu El Mencho. O anúncio da morte provocou uma reação violenta do cartel que desencadeou agressões, assaltos e confrontos em 20 estados mexicanos. A maior preocupação das autoridades é garantir a calma e o regresso à normalidade. Em Cuba, o bloqueio petrolífero dos Estados Unidos está a aprofundar a crise no país e o reflexo já se faz sentir também onde há empresas que trabalham diretamente com o país, sobretudo no turismo. Aeroportos, escolas, hospitais, creches, produção de alimentos, hotéis, está tudo fechado ou parado. O bloqueio petrolífero dos Estados Unidos levou à suspensão de diversas operações na ilha devido à falta de combustível decorrente do mesmo. Donald Trump continua a pressionar a economia cubana, já fragilizada. Depois de 6 anos de uma grave crise, com falta de bens essenciais e produtos básicos de higiene, Cuba está pior que nunca. Mas a crise energética agora agravada com o fim das entregas de petróleo pela Venezuela após a queda de Nicolás Maduro e das ameaças de Trump de impor tarifas alfandegárias aos países que vendam petróleo à ilha, leva a redução drástica de transportes públicos, a cortes de eletricidade com longos apagões frequentes e não só. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, assinou a lei da amnistia que pode levar à libertação de políticos, ativistas, advogados e muitos outros, reconhecendo na prática que o governo mantém centenas de presos políticos. A nova amnistia parte de um processo de abertura política do regime após a captura em janeiro em Caracas de Nicolás Maduro por forças norte-americanas e vai permitir que presos políticos beneficiem da extinção total dos processos judiciais, ao contrário das libertações recentes que implicaram medidas de supervisão judicial. Entretanto, a Justiça norte-americana adiou para 26 de março a audiência no julgamento por tráfico de drogas e outros crimes do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a mulher Cília Flores, detidos nos Estados Unidos. O mundo está a ser fortemente abalado pelo maior escândalo de natureza sexual, envolvendo mais de 3 mil figuras da política global. O caso Epstein, que envolve o tráfico de mulheres e redes de influência, levanta questões sobre protagonistas em todos os quadrantes das lideranças mundiais. A divulgação de milhões de documentos do caso Epstein está a abrir novas frentes de investigação em pelo menos uma dezena de países. A maioria europeus, as autoridades querem seguir o rastro a fluxos financeiros e redes de contacto associados ao financeiro norte-americano. Há referências a pelo menos 300 figuras públicas. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos torna públicos 3 milhões de páginas de documentos, 180 mil imagens e 2 mil vídeos do caso, a maior divulgação de arquivos de investigação até hoje. Estes arquivos incluem e-mails, fotos e registros que mencionam figuras públicas influentes. A Justiça dos Estados Unidos aprova um acordo de 35 milhões de dólares entre o espólio de Epstein e autor da ação coletiva de vítimas, alegando que 2 ex-assessores de Epstein ajudaram a estruturar a rede corporativa que facilitou os crimes. Vários altos executivos e dirigentes renunciam a cargos após a divulgação do Epstein Files, incluindo líderes corporativos e académicos, em reação à exposição de ligações com Epstein nos documentos públicos. A prisão do ex-príncipe Andrew é apenas mais um escândalo na história recente da família real britânica. Nos últimos anos, foram vários os casos que marcaram a trajetória da monarquia inglesa, desde a morte da rainha Isabel II em 2022, que a família real britânica passou por uma transformação profunda.
Depois de um reinado histórico da sua mãe, Carlos III abriu um novo capítulo na monarquia britânica, procurando refletir as mudanças sociais do século XXI, mas não tem sido fácil. Os maiores escândalos a manchar a história recente da família real britânica têm sido protagonizados pelo irmão do rei. Andrew foi alvo de uma queixa de agressão sexual apresentada por uma ativista americana. Mas o mês de fevereiro não ficou só marcado por crises e desgraças. Bad Bunny protagonizou uma atuação histórica no halftime show do Super Bowl 60, apresentando um espetáculo de 13 minutos inteiramente em espanhol, que funcionou como uma declaração de amor a Porto Rico. O espetáculo contou com participações de peso e houve também espaço para momentos de forte carga política e social. Durante cerca de 13 minutos, o relvado do Lewis Stadium, onde os Seattle Seahawks derrotaram os New England Patriots e conquistaram o seu segundo título, foi palco daquela que é já apontada como uma atuação histórica na memória do halftime show e da comunidade latina. O seu último álbum, Debí Tirame Fotos, lançado em janeiro do ano passado e concebido como uma verdadeira declaração de amor sonora a Porto Rico, serviu de ponto de partida para aquela que seria a sua primeira atuação a solo no Super Bowl. Inspirada na sua mais recente residência artística, No Me Quero Ir Daqui, criada na sua terra natal, o cenário principal da atuação evocava uma autêntica aldeia porto-ricanha, envolvida pelas paisagens típicas da ilha caribenha, uma longa e vasta plantação de cana-de-açúcar. A cerimónia contou com a participação especial de Lady Gaga, que assumiu o papel de madrinha, envergando um vestido adornado com maga, a flor nacional de Porto Rico. A artista interpretou uma versão salsa de Die With A Smile, tema originalmente gravado com colaboração de Bruno Mars, acompanhada pela banda de salsa Los Sobrinos. Bad Bunny encerrou a atuação com uma mensagem clara de identidade e união. No palco lembrou a diversidade do continente americano, enumerando países como Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Brasil, além dos Estados Unidos e do Canadá. A única vez que falou inglês durante toda a atuação foi para dizer a frase "Deus abençoe a América", destacando que a América não se limita aos Estados Unidos, mas engloba todo o continente. E este foi o resumo dos principais factos que marcaram a atualidade informativa e internacional do mês de fevereiro. Foi um prazer estar contigo, Vânia Moreno. O prazer foi todo meu e esperamos que os telespectadores tenham revisitado muitos dos factos que marcaram a atualidade de fevereiro. Em março voltemos a estar juntos. Até lá, fique bem.